Estava olhando para a igreja com tanta alegria aqui quando eu cheguei, e uma escola dominical onde todo mundo queria ser o professor. Isso é maravilhoso. Todo mundo tinha uma parte a fazer, uma contribuição a dar. Isso é maravilhoso, porque isso mostra a alegria de estudar a palavra de Deus, não é? A pior coisa, irmãos, é uma igreja passiva onde o professor, onde o pastor fala alguma coisa e não há reação. A gente dá vontade de matar todo mundo, né? A igreja tem que ser viva, não é assim? E isso é muito bom, é muito bom. Eu estava chegando para cá e pensando sobre 68 anos vocês completam. Quando vocês nasceram, eu já tinha 8 anos. E quando vocês nasceram, a Gávea era um bairro industrial. Você sabia disso? Existia aqui na Gávea o cotonifício Gávea. Alguém aqui se lembra desse negócio? Ou nem ouviram falar? Existiam fábricas de tecido aqui. E eu conheço isso porque eu trabalhei para a indústria têxtil. Eu fui do sistema Senai. E eu trabalhei exatamente na unidade que operava para a indústria têxtil e química. E o mundo é pequeno. Eu conheci pessoalmente o pastor Daniel Silva, que era um engenheiro, professor de matemática, era um sujeito muito alegre. Alguém aqui conheceu o pastor Daniel? 1, 2, 3. Olha, vocês são velhos como eu mesmo, hein? Deus tem conservado vocês, isso é legal, muito legal. Mas olha, ele era muito divertido. Eu acho que alguma coisa do Daniel pegou em você. Aleluia! Você está ficando, cada vez que eu te vejo, pastor Wagner, você está mais elétrico. Você está ligado em 220. Né? Isso é bom. A pior coisa do mundo é um pastor moloide. Que não fala, que não tem ânimo, não é? É um negócio horrível. Mas eu estava pensando em mais algumas coisas sobre a Igreja da Gávea. O texto que é a base que o pastor Wagner me determinou, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. É um texto que foi dirigido à igreja de Corinto. Havia alguma similitude entre Corinto daquele tempo e a Gávea desse tempo. Não existem mais indústrias aqui na Gávea. Mas a Gávea se tornou um ambiente muito interessante, muito diferente, e por uma triste operação do inimigo, um bairro onde muita coisa que não agrada a Deus acontece. Mas Deus plantou uma igreja dele aqui. A cidade de Corinto era uma cidade muito antiga. A igreja de Corinto nasceu no ano 52 da nossa era, plantada pelo apóstolo Paulo. Se você quiser saber a história da igreja de Corinto, abra lá depois em Atos capítulo 18. Você vai ver como a igreja começou. A igreja de Corinto tinha muita gente que... Aqui eu vi uma medalhista. Na igreja de Corinto, possivelmente haviam pessoas que praticavam esporte, porque havia um estádio e havia os jogos do istmo que aconteciam ali. Só rivalizava maior do que os Jogos de Corinto, era somente a Olimpíada. Mas havia também na cidade de Corinto uma tragédia. Havia o culto da carne, havia o culto do pecado. E me parece que o Baixo Gávea reflete exatamente isso. Mas Deus plantou uma igreja em Corinto. E Deus plantou uma igreja na Gávea. Vocês percebem
a similitude, Deus sabe o que faz. A igreja de Corinto, na relação com o número de habitantes da cidade, era mais ou menos como a igreja batista da Gávea, com os habitantes da Gávea. Mas essa igreja, com todos os problemas e lutas que enfrentou, ela fez diferença. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu 3 cartas para essa igreja. Uma se perdeu. Essa aqui que nós temos possivelmente seja a terceira. Mas a gente encontra aqui algumas expressões muito ricas. Capítulo 9, começando do verso 8 e indo até o verso de número 11. A versão da qual vocês tiraram é NVI. Pela primeira vez eu estou usando uma versão NVI. Uma Bíblia verde, já viu? Gozado, né? Mas tudo bem. A cor não importa. Mas diz o seguinte: que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho, ele foi tirado de um contexto muito interessante. Se você quiser analisar o contexto dessa mensagem paulina, você precisa ler o capítulo 8 e 9 todo. Paulo está desafiando a igreja de Corinto a fazer uma contribuição, porque enquanto essa igreja era uma igreja de uma cidade rica, os crentes da Judéia estavam passando necessidade. Tinha acontecido alguma grande confusão na Judéia. Num dado momento, e eu não posso precisar aqui, mas os judeus sempre foram uma resistência muito grande, porque quem dominava o mundo naquela ocasião, nesse contexto histórico, eram os romanos. E os judeus sempre se revoltaram contra o poder romano. E aconteceu uma coisa: os romanos começaram de alguma maneira, agravar os judeus, e esse agravamento, por conta das inúmeras revoltas que aconteciam ali, culminou com um fato. Havia uma grande produção na Palestina de tâmaras. Essas tâmaras foram trazidas, as sementes delas do Egito, quando o povo saiu do Egito. A tâmara não era nativa da Palestina, mas ela veio do Egito. E os judeus começaram a cultivar, e uma grande fonte de riqueza dos judeus ali na Palestina era a plantação de tâmaras. Eu não sei se você gosta de tâmara, mas eu gosto um bocado. E eles fabricavam inclusive o mel de tâmaras. Mas o que aconteceu por conta das revoltas? Os romanos cortaram todas as tamareiras da Palestina. E havia então uma grande necessidade. E o que ocorre? Paulo estava desafiando as igrejas que estavam sendo plantadas pelo mundo, fora da Palestina, a contribuírem para os crentes da Judéia. Olha, eles estão em necessidade. O Evangelho saiu de lá. Paulo então escreve essa carta, e nos capítulos 7 e 8
ele fala muito sobre a marca do cristão. De graça recebemos, de graça nós devemos dar. E ele estabelece aqui, nesses capítulos 7 e 8, uma riqueza muito grande daquilo que deve ser o dia a dia da vida cristã. Ele estabelece os princípios. Obrigado. Muito obrigado. Toda igreja tem que ter uma aguinha, mas você tem que tomar muito cuidado quando pega água numa igreja presbiteriana. Você pode beber o batistério deles, né? Eu prego muitas igrejas, inclusive presbiterianas, então eu tenho que olhar com muito cuidado, não é? Porque aí me esquecer que sou batista e estou numa outra igreja diferente, né? Você está rindo, você estraga o culto do camarada. E até batismo não pode mais ter, porque você bebeu o batistério deles, né? Então, Paulo, ele estabelece aqui o que eu chamaria de os 4 P's da contribuição. Ele faz algumas marcações que são muito preciosas. Ele estabelece os princípios para a nossa contribuição. Ele estabelece o propósito, ele define a política da contribuição e ele fala das promessas. 4 P's. Será que você guarda comigo? Primeiro é princípios. Segundo é propósito. Terceiro é política, a forma de fazer. E a quarta é promessa. Dá para repetir comigo? Vamos lá? Princípios, propósito, política, promessa. A gente às vezes esquece, mas a Bíblia é perfeita, ela tem uma engenharia maravilhosa. E olha só, volte agora a página da sua Bíblia para o capítulo 8. A mesma carta, o capítulo 8. Eu queria começar mostrando para você, já que, como o pastor frisou tão bem, nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, ela que governa a nossa vida. E eu fiquei feliz de ver que vocês praticam isso, se levantaram para entregar a contribuição, ainda que tenha lá o QR Code ali. Muita gente, só velho como eu, né? Andaram aqui até a frente para entregar a oferta. É legal isso. A gente está vivo. Vocês são garotos, não ri da gente não, porque a gente aqui carrega o piano, viu? Mas olha lá, capítulo 8, olha o verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo vai defender uma tese muito interessante. Tudo que nós fazemos, na realidade, é fruto da graça de Deus na nossa vida. Não tem crente bonzinho, tem crente cheio da graça de Deus. Que a graça de Deus, ela amansa o camarada mais bravo. A graça de Deus, eu conheci um pastor que quando ele ia batizar alguém, ele era batista, ele fazia questão, ele instruiu o camarada a ser batizado com a carteira no bolso. Ele já tem que batizar a carteira junto. Porque tem muita gente que é batizado, mas não batiza a carteira, não é? Batiza a carteira, irmão, mergulha com ela aí. Então, ele tinha lá a razão dele. Tem uns crentes que são muito bonzinhos, mas são muito pão duros em tudo, não é? Então, olha lá, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Deus está escrevendo a igreja de Corinto, que estava fora da Macedônia, estava dizendo, olha, eu quero dar para vocês um exemplo maravilhoso. Pessoal lá da igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, olha como é que eles eram. Eles tinham o coração e o bolso aberto.
A igreja da Judéia, o povo da Judéia estava cheio de necessidade, eles levantaram logo uma coleta e mandaram recursos para lá para socorrer aqueles irmãos. Eu me lembro que lá no Seminário Betel, onde o pastor Wagner estudou e eu também estudei, quando houve aquela enchente lá em Teresópolis, Friburgo, 40 alunos do seminário saíram, foram trabalhar lá, foram levar recursos, foram limpar casas que estavam inundadas de lama, foram socorrer as pessoas, foram psicólogos para ajudar aqueles que estavam sofrendo, e fizeram isso com muita alegria. A gente tem aqui alguns elementos dos princípios que nós precisamos estudar aqui. Olha só, toda contribuição é expressão da graça de Deus. Deus me abençoou, eu participo. Verso 2, no capítulo 8. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O primeiro ponto do princípio é graça de Deus na minha vida. Segundo, participar da obra de Deus. E quando eu falo de contribuição, eu não estou falando só de contribuição financeira, não. Porque também tem crente que diz, eu dei o dízimo, aliás, usa uma expressão horrível, paguei o dízimo. Você não paga o dízimo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus pode usar o nosso dinheiro quando nós fazemos isso com muita alegria, que é o segundo princípio. É graça, mas segundo, é alegria. A alegria de participar. Vocês percebem? Qualquer igreja, ela precisa dos recursos, mas nenhum de nós é dono da igreja, porque demos recursos. Nós fazemos isso com alegria. E há expressões tão interessantes como esses recursos podem ser aplicados e abençoar tanta gente. Mas olha o verso 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O princípio bíblico aqui é o seguinte: a gente contribui na medida daquilo que a gente pode. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu tinha um amigo em Itanaguara, ele tinha um coração bondoso demais. Ele era maravilhoso, Deus o tinha abençoado muito. Ele começou a vida aqui no Rio de Janeiro como trocador de ônibus, mas um dia ele chegou a ser procurador da República. Mas ele tinha um coração maior do que a cabeça. Ele tinha problema. Você não pode ter um grande coração sem cabeça. A cabeça está aqui em cima para ajudar o coração a ser controlado, não é isso? E um belo dia, no estacionamento do Seminário Betel, ele cruza comigo e diz: Neander, você emprestaria dinheiro para um amigo? Eu disse: claro que sim. Mas por uma razão que eu só fui entender posteriormente, eu completei, eu não sabia, foi alguma coisa que Deus colocou na minha cabeça. Eu emprestaria desde que tivesse. Sabe por quê? Eu fui pastor de igreja local, muitos anos. E na nossa igreja a gente teve que fazer uma campanha, porque tinha alguns crentes desmiolados, que deviam dinheiro a muita gente. E a gente teve que fazer uma campanha, e uma das partes dos problemas desses crentes era o seguinte: ele pegava o cartão de crédito dele e emprestava para alguém. O que significa isso? Você está emprestando o que você não tem. E depois aquele safado que usou o cartão de crédito dele não pagava, e ele tinha que pagar um dinheiro que ele não tinha. E o nome que ficava lá no Serasa não era daquele outro irmão safado que pegou o cartão emprestado, era do Boboca que emprestou o cartão.
Terceiro princípio é: você só pode participar na medida daquilo que você tem. Eu não posso dar o que eu não tenho, meu irmão. Isso vale para tudo. Eu não posso dar o amor se eu não tenho amor na minha vida. Eu não posso dar graça se eu não sou gracioso. E graça que eu recebi de Deus. Você compreende isso? Amém. Eu não posso agir com caráter se eu não tenho caráter. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele ainda vai dizer, no verso 3, isso é um ato voluntário. Ninguém contribua por obrigação, mas contribua ou haja na vida cristã com alegria, como um ato voluntário. Você quer ver uma outra coisa que é? Tem alguns crentes meio desmiolados. Quem quer admitir isso? Não é? Tem alguns crentes que são tão desmiolados que o pastor tem vontade de torcer a cabeça do cara. Mas você quer ver? Estava o sujeito lá dirigindo a escola dominical numa data da igreja e vendo: irmãos, um dia de calor, a gente podia estar na praia. E a gente está aqui adorando ao Senhor, nesse sacrifício desgraçado. Vai para a praia, maluco. Se é sacrifício ficar aqui, vá para lá. Que droga, não é? Quanta besteira. Não é? A gente está aqui por quê? Porque aqui é o melhor lugar do mundo. É sacrifício para você estar aqui hoje? Vai embora, cara. Mas fica aqui quem está feliz da vida de estar participando de uma escola dominical abençoada, que você estudou as parábolas e depois cantou aqui até a exaustão, viu o pastor Wagner pular aqui, viu ele dançar lá ali no filmezinho, não é? Está feliz. Mas o último elemento do princípio da contribuição é: ele tem que ser uma prova do meu amor. Então, primeiro princípio. Mas qual é o propósito da contribuição? Por que nós participamos, contribuímos com os nossos braços, a nossa força? A gente não é uma igreja, conheço até uma expressão, obra de igreja. Obra de igreja é aquela expressão, obra que não termina nunca, não é? Mas tem que terminar. Mas em toda obra de igreja a gente trabalha manualmente, não é? Vamos para lá, nos esforçamos, vira concreto, faz não sei o quê, pinta a parede, conserta coisa. E a gente faz isso com muita alegria, não é? Mas olha o verso 9 do capítulo 8. Está com a Bíblia na mão? Diz Paulo: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. E de que maneira? Comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. O primeiro propósito da minha participação, da minha contribuição na vida cristã é que eu quero imitar a Jesus. Ele deu tudo que tinha. Ele deu o que havia de mais precioso. Eu não gosto de um coro que cantam por aí: o melhor de Deus está por vir. Já veio, meu irmão. Já veio Jesus. Se você está esperando alguma coisa melhor que Jesus, não tem. O melhor já veio, você já recebeu. E a grande bênção não é alguma coisa que Ele possa nos dar. A grande bênção da nossa vida é Ele aqui em nós. Essa é a bênção. Então, imitar a Jesus é viver como Ele viveu. E é interessante que, se você for analisar a vida de Jesus, é uma vida de simplicidade radical. Jesus era simples, né? Ele não complicava a guerra. Era simples. Mas dos versos 13 ao verso 15, você encontra lá, olha só: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês estão sobrecarregados, mas que haja
igualdade. O segundo propósito da nossa participação no reino de Deus é a igualdade. E é maravilhoso, a gente pode aplicar isso individualmente. É indigno que numa igreja nós tenhamos pessoas que estejam passando necessidade e alguém tem alguma coisa sobrando. Conta uma história. Na igreja que eu pastoreava, 15 de novembro, classe de novos convertidos, estava um dia muito alegre. A classe era igual aqui, meu querido professor da classe aqui hoje. Todo mundo participando. Mas num dado momento, tinha se convertido recentemente, faziam parte da classe, um casalzinho, uma moça linda, ela era jogadora profissional de handball. E o namorado era um jogador de futebol. E num dado dia ela abriu o coração e disse: pastor, o senhor sabe que a gente veio do mundo. E a gente veio de lá e nós nos relacionávamos sexualmente com franqueza. Ele era meu namorado, sou namorada dele, mas quando a gente aceitou Jesus, a gente entendeu que não podia fazer aquilo. Nós interrompemos. Mas ela continuou e disse: eu quero ser sincera e dizer que está sendo muito complicado, muito difícil. E eu perguntei: o que impede vocês de casarem? Ela disse: olha, a gente não tem dinheiro para mobiliar a casa. E aquela classe de novos convertidos viveu a essência da graça de Deus e do compartilhar. Uma pessoa disse que eu dou o sofá, outra disse que eu dou a geladeira. E quando a classe terminou, o casamento estava arranjado. Está faltando alguma coisa para vocês ficarem noivos hoje? Vocês estão compreendendo? Por que você não pode doar aquilo se você tem alguma coisa para doar? A vida cristã é uma vida de compartilhar. A gente compartilha experiência, a gente compartilha graça e amor, a gente compartilha conselhos, à luz da palavra, a gente compartilha dinheiro, a gente compartilha lágrimas. Às vezes a gente só pode chorar junto, não pode fazer nada além disso. A última vez que eu estive aqui foi um culto em que a gente só chorou junto. Eu cheguei aqui com uma mensagem pronta, tive que rasgar e fazer outra na hora, pela graça de Deus. Por quê? Era hora de chorar. A vida cristã é uma vida de compartilhamentos. E o terceiro elemento do propósito da contribuição está no verso 19 do capítulo 8, a gente compartilha alguma coisa para a glória de Deus. Aleluia. Deus é glorificado quando a igreja ela caminha nessa vida comum, nessa ajuda mútua. Paulo vai então terminar, vai invadir o terceiro ponto que ele levanta do processo de contribuição. Princípios, propósito e agora política. Como fazer? Aqui no caso, o dinheiro tinha que sair de lá de Corinto e o dinheiro iria lá para a Judéia. Vocês podem pensar, carregar dinheiro numa viagem tão longa, num tempo tão conturbado. Tinha tanto ladrão naquele tempo quanto tem hoje aqui no Rio de Janeiro. Você já foi assaltado?
Ô glória, não vai sozinho. Não é bom ser assaltado. Não é bom ser assaltado. Eu estou sem aliança por uma razão. Tentaram levar minha aliança. A experiência foi simples, pastor. Eu estava pregando na minha igreja e era dia de ceia, estava dirigindo a ceia e eu levantei as minhas mãos e disse: olha, esse anel que eu tenho no dedo simboliza a aliança que eu tenho com minha esposa. E eu tinha dito naquela oportunidade: olha, nunca saiu da minha mão. Mas depois eu me lembrei que eu já tinha feito 25 anos de casamento, ele saiu uma vez. Eu mandei filetar prata a minha aliança. E mostrei, a gente chama o anel de aliança, mas na realidade o nome é anel. Ele simboliza a aliança que a gente tem. A aliança é uma. O anel podem ser 2 anéis, mas é uma aliança, não é? Então, isso foi no domingo à noite. Na terça-feira eu estava saindo da igreja e ia para minha casa quando eu sou assaltado. E o diabo é cretino. Irmão. Sou assaltado na Avenida Brasil. O sujeito com a 45 para. O carro que eu tinha era uma Kombi. Eu não vou fugir porque me parou. Primeira coisa, me dá aliança. Eu olhei para eles, eu me vi no domingo falando. Não estou recomendando que ninguém me copie, por favor. Mas me deu um ímpeto no coração, disse: não dou. Eu vou matar você. Eu falei: não vai. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. O sujeito começou a recuar. Eu engrenei a primeira e fui embora. E uns anos depois, novamente eu fui assaltado. Primeira coisa que o sujeito disse: me dá aliança. Aí eu saí correndo. Mas não dei aliança. Mas eu cheguei em casa e disse: mulher, eu não quero tentar Deus. Eu não quero tentar Deus. Daí ela comprou para mim lá no camelô uma outra anelzinho, mas esse anel saía do meu dedo. Aí, por isso que eu estou sem. Mas olha, havia ladrão naquele tempo. O que Paulo vai fazer? Agora, dentro da política da contribuição, Paulo nomeia uma comitiva para levar o dinheiro. Paulo não bota a mão em dinheiro. O pastor não bota a mão em dinheiro. Aquele dinheiro era sagrado, era oferta dos irmãos que seria levada, tinha que chegar no destino, tinha que socorrer o povo. Paulo nomeia uma comissão, vão 3 irmãos levar aquele recurso. Irmãos, muitas vezes quando nós participamos da obra de Deus, há uma política para fazer. A gente tem que ser cuidadoso com aquilo ali. Prudência. E Paulo vai determinar ainda mais alguma coisa no verso 21 do capítulo 8. Ele vai dizer: olha, nós temos que ser honestos primeiro diante de Deus. Segundo lugar, honestos diante dos seres humanos. Nós estamos vivendo uma época extremamente danosa, porque em algumas igrejas locais dinheiro é lavado, dinheiro sujo é lavado. Não pode. Por quê? Honestidade diante de Deus, honestidade diante dos seres humanos. Quando nós praticamos o bem, quando nós entregamos alguma oferta, nenhum de nós tem o direito de se vangloriar daquela oferta. Se Deus tocou no seu coração para fazer uma doação, você fez, a prudência e a política aqui vão determinar. Entregue e acabou.
Mas o quarto P que Paulo coloca são as promessas. Princípios, propósito, política, promessa. As promessas de Deus para aqueles que têm o bolso aberto são maravilhosas. Aquele meu amigo que me fez aquela pergunta, eu sei que você estava doido para saber o final da história. Ele tinha um coração grande demais. Ele pegou um empréstimo no banco e deu o dinheiro para o camarada. E o camarada não pagou. O falso amigo não pagou. 2 dias depois de ele ter feito aquela pergunta para mim, eu recebi uma alegação da mulher dele, estava internado no Hospital Silvestre, teve um acidente vascular cerebral, nunca mais se levantou. E todos os amigos tiveram que aí exercitar o seu amor cristão, fazendo uma grande vaquinha para pagar a conta que na ocasião já chegava a 300 mil reais. Ele emprestou o que ele não tinha. Não faça isso. Não faça. Deus não te pede isso. Ninguém dá oferta com cheque pré-datado. Não existe. Você só pode dar aquilo que você tem. Dê a sua vida, dê o seu coração, dê tudo, dê o seu trabalho, mas não dê o que você não tem. Promessas. Fui para o capítulo 9, verso de número 6. Aquele que semeia pouco, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. É interessante que as leis espirituais, elas caminham de parelha com as leis naturais, não é? Jesus, lá em João, ele disse: você é aquilo que você come. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a lei espiritual é assim. Quanto mais você se alimenta, se você comer só cenoura, você vai ficar com caroteno, vai ficar com aquela porra de cenoura. Porque é uma lei do organismo, né? Uma lei natural. Mas se você se alimenta de Cristo, você se fica cada dia mais parecido. Isso não é maravilhoso? Olha. Então, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância, colherá com abundância. E o último princípio que Paulo nomeia ali, dentro da promessa, é: Deus ama quem dá alegria. Eu estou dizendo isso porque, como velho, 8 anos mais do que essa igreja aqui, eu já vi até irmão fazer requerimento na igreja pedindo a devolução do dízimo. Não deu com alegria, não deu para a glória de Deus, tudo errado. Não dá, não, meu irmão. Olha, o seu dinheiro vai ser maldição aqui dentro, não é? Faça com alegria, para a glória do nome do Senhor, mas você vai experimentar as bênçãos dessas promessas de Deus. Amém. Você vai experimentar isso. Marcas da vitória dos 68 anos. Meu irmão, nenhuma das marcas da vitória são fruto do meu esforço ou do seu esforço pessoal. Mas essas marcas, na realidade, como Paulo mostrou, elas são expressão direta da graça de Deus na sua vida. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo tem uma expressão muito interessante. Ele diz que até pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E ele diz que as obras que Deus de antemão já preparou para a gente andar nelas. Então, Deus é tão gracioso, isso me leva aí a marcas preciosas
A graça de Deus nos envolve de uma maneira, meu irmão, pelo amor de Deus, não atrapalhe o Senhor. Navega nessa graça, só isso. Surfa a onda, entendendo? Há momentos de maior apertura, há momentos de maior largueza, mas a graça continua o tempo todo. Usufrua dela, tire as lições preciosas. É essa graça de Deus que move toda a engrenagem da economia da igreja, da vida da igreja. Prega a palavra com toda alegria. Alguns se converteram, outros não se converteram, não tem problema. A palavra vem para salvar e para condenar. A questão é a palavra. Compartilhe a palavra. Não fica temeroso com isso não. Cumpra o teu papel com alegria. Paulo tem expressões que são maravilhosas. Paulo entende isso. Não foi Paulo que encontrou Jesus no caminho de Damasco, foi Jesus que foi esperar o camarada lá. Ele era cabeça dura demais para entender qualquer coisa, mas Deus foi lá e trabalhou. É ou não é? Amém. Você não está fazendo nada para Jesus, não entra aqui na ética do devedor. Ele morreu por mim, o que eu vou fazer para ele? Nada. Viva a sua vida cristã com alegria, naturalmente, como ele viveu. Faça isso. Há uma expressão paulina que traduz isso com uma riqueza e uma profundidade. Capítulo 4 dessa mesma carta. Duas expressões sobre graça de Deus que eu quero deixar para impregnar a sua vida aqui. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, verso de número 15. Tudo isso, tudo que vocês têm passado, 68 anos de história, a alegria de hoje, as tristezas do passado, as tristezas que ainda teremos antes de Jesus voltar, mas olha, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Amém. Quando você vive por graça, a graça transborda. Aleluia. Mas o último texto que eu queria colocar, volte agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nessa primeira carta, capítulo 15, Paulo estava um pouco nervoso. Eu imagino Paulo nervoso. Ele ficava mais elétrico do que você. Eu acho que Paulo era baixinho igual você. Eu acho que Paulo tinha uma barba também, parecida com a sua barba, está mais para Eliseu a tua. Um dia ele raspou a cabeça porque ele fez voto, não é? Mas ele era interessante. Mas um dia tinha gente se infiltrando lá na igreja de Corinto e querendo se apresentar como grande apóstolo. Ele disse, olha lá o verso 10 do capítulo 15 da primeira carta. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Mas parece que agora eu acho que eu exagerei um pouco. Eu vou consertar o negócio aí. Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, tudo que acontece aqui hoje é fruto só de uma realidade, a graça de Deus. Amém. Os 68 anos que vocês celebram hoje, pela graça de Deus. As lutas pela graça de Deus. O que virá pela frente pela graça de Deus. Não desanime por uma razão. É essa graça que é suficiente para nós. No dia do desespero de Paulo,
quando ele disse, olha, Deus permitiu que um espinho ficasse na minha carne, me perturbando, e ninguém sabe qual era esse espinho. Olha, 3 vezes eu pedi a Deus, Senhor, tira esse problema da minha vida. Mas o que foi que Deus disse para ele? A minha graça